Sabe aqueles livros que nos fazem chorar? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre eles. Eu sou a Van. Eu sou a Ali. Legal, Se você gostou, dá um like. 1, 2, 3. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje sobre os livros que nos fizeram chorar e que com certeza, ou talvez, farão vocês chorarem também. Nem sempre é livros que morrem ou coisas trágicas, mas livros que emocionam, às vezes, que nos fazem refletir e nos levam ao extremo de chorar. Eu sou chorona. Sim. Então, né? Às vezes que nos fizeram ficar emocionados, assim, né? Começaremos com o clássico. A Culpa é das Estrelas, do John Green, que conta a história da Hazel Grace, que é paciente de câncer terminal, que apesar de ser paciente de câncer terminal, né? Por um milagre, né, por um milagre que não tem explicação, o câncer dela diminuiu, eu não sei na verdade. Regrediu, né? Com os tratamentos, deu uma e ela conseguiu viver por mais alguns anos. Sim. Né? E conta a história dela e ela conhece em meio a esse mundo esse sofrimento, de hospital, de tratamento, de grupos, né? Sim, de ajuda, de conversas, né? Ela conhece o Gus, que também, né, tem a doença, e na história ela gira em torno desse mundo, né? Dessa realidade que muitas pessoas vivem na nossa, né? E eu acho que isso que faz o livro ser bem emocionante. Porque eu acredito que não tem uma pessoa que não conheça, né? Que seja da família, ou amigos, ou vizinhos, enfim, que passaram por essa doença, né? Eu tenho na família, tenho amigos, pessoas da mesma idade até, né? Pessoas da nossa idade que vieram a falecer, pessoas que venceram essa doença. Enfim, então eu acho que isso mexe bastante com a gente. Com certeza. E o livro não é só em torno desse sofrimento, pelo contrário. Ele mostra os personagens, principalmente a Grace, né? Vivendo, realizando sonhos, se apaixonando, né? Vivendo o primeiro amor. Uma esperança, né? Não é só tristeza. Mas como nós estamos falando de livros que fazem chorar, alguém morre. Só que nós não vamos falar quem, porque nós pretendemos, quem ainda não leu, porque é um clássico. Eu acho difícil, na verdade, alguém que não tenha lido ou assistiu o filme, porque tem, né? Essa é a capa do livro, essa é a capa do filme, é uma boa adaptação. Aquelas que dá pra você indicar, é fiel ao livro. Se você não leu, você pode assistir, que você vai saber da história completa, né? Tem tudo que tem. Então a gente indica tanto o filme quanto o livro. E se prepara, pega lá um lencinho, ou 15 lencinhos. Porque é um livro que emociona. É um livro que nos fazem refletir sobre algumas questões. Questão de prioridade, né? Qual a sua prioridade na vida. Exatamente. Né? Então, nós indicamos A Culpa é das Estrelas, do John Green. Outro livro que emociona bastante, A Cabana. Nós lemos já há bastante tempo, atrás, é um livro, já tá até amarelinho, li mais de uma vez, é um livro que me emocionou bastante, conta a história do pai que perde a filha. E ele se sente culpado, por essa perda, ele se sente muito culpado. E depois de 4 anos, muitas saudades e aquela culpa, ele recebe uma carta, né, como se fosse escrita por Deus, para voltar à cabana onde tudo aconteceu. Então, é muito legal, tem as figuras aqui de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, é uma ficção. Não leia com cunho religioso, né? Não, porque não tem nada a ver com, né, porque tem gente que, enfim, não vem ao caso. Mas é muito especial esse livro. É bonito. A gente lendo, não sei, eu assim... Dá pra você entender um pouquinho do cuidado de Deus com a nossa vida, com o nosso sofrimento, com o amor incondicional de Deus. Exato, e a forma como Deus cuida da gente. Uma parte que me marcou bastante nesse livro é a parte que eles estão sentados e ele questiona Deus, né? Como que Deus conversa com ele dessa forma, a figura Deus no livro conversa com ele
dessa forma tão simples, tão pessoal, tão né? pessoal, e ele fala assim, mas você é Deus, né? A gente imagina às vezes um ser distante da gente, né? E Deus, na verdade, é essa divindade pessoal, né? Exato. É o nosso Deus e daí ele amigo, explica, ele fala que quando um pai senta para desenhar com uma criança, ele não vai fazer um desenho complexo, ele faz o menininho de pauzinho, porque simples, ele entra para a criança entender. Então tem essa didática, né? Tem. Essa forma, enfim. Então uma parte que me emocionou bastante. É um livro triste, porque tem esse lance que ele do pai perder perder a filha, né? E no final tem todo... Ele se perdoa, ele se encontra. Sim. O sofrimento, você nunca vai deixar de sofrer. A saudade, a falta. Mas essa relação de Deus com o homem, você aprende a lidar com as situações, a amenizar o sofrimento. E saber que Deus está ali cuidando de você. É muito bonito o livro. É muito bonito. E uma boa notícia é que vai ter adaptação para o cinema. Já está sendo gravado. Já está sendo gravado, a gente está ansiosa, Sim, né? porque... Estamos muito ansiosas. Porque, imagina, né? Tomara que seja fiel, né, o livro. Outro clássico é O Menino do Pijama Listrado, que também tem adaptação para o cinema. Eu não assisti o filme porque quando eu li o livro, eu fiquei muito triste, muito. Tanto é que no final, tem algumas partes que você já prevê o que vai acontecer. Então eu tive que parar de ler. Eu tenho uns 3 dias, ficou na minha cabeça, não, isso não vai acontecer. Mas eu tinha que terminar o livro, né? Então, daí passou uns 3 dias, eu terminei. É um livro que eu fiquei pensando muito. Há uma mistura de tristeza, de raiva, porque conta a história do Bruno, né? Que é um menino de 9 anos, e que viveu nesse momento de guerra, né? Do Hitler. Os pais deles eram alemães, então os pais eram do lado que serviu a Hitler, e ele se depara com uma amizade do outro lado da cerca. Então ele fala, a criança é assim, né? Eu acho que o que mexe é com criança. Então a criança fez amizade com o diferente, né? Ele aceitou, né? Ela não entendia o porquê que as crianças da idade dela estavam do outro lado da cerca, né? Do campo de concentração. E é uma mistura de sentimentos. O autor foi muito sensível e ao mesmo tempo cruel. O que foi a guerra, né? Então é cruel, é triste. Eu acho que é também um dos motivos que deixa a gente mais... Porque muitas pessoas passaram por isso. Sim, e é a realidade, né? Tipo, pode ser uma ficção, mas aconteceu. Existiu, né? O campo de concentração, existiu a morte, né, nas câmeras de gás e tal. Então, leia o livro. Eu não quero te desanimar a não ler o livro, porque é um aprendizado. Você aprende, você sempre aprende. Eu sempre falo assim, quando as pessoas falam assim, eu não gostei desse livro. Legal, você tem a opinião de não ter gostado do livro. Eu gostei do Menino do Pijama Listrado, eu gostei. Mas vai te fazer chorar, vai te fazer ter alguns sentimentos que talvez você não queira. Mas eu não tive coragem de assistir o filme. Se você teve, você parabéns. Outro livro que me fez chorar, mas não é um livro assim tão dramático e tão como esses outros que a gente já falou, é o Se Eu Ficar. Tem adaptação também para o cinema. Eu li o livro e depois eu assisti o filme. E esse livro aqui eu coloquei nessa lista de chorar porque acontece um acidente com ela, com a personagem principal, e ela fica em coma e conta a história disso, de como ela passou por esse momento da vida dela. Então, eu coloquei principalmente esse livro nessa lista porque eu fiquei muito pensativa com as segundas chances que nós temos na vida, entendeu? Ela teve uma segunda chance. Né? O que fazer com a segunda chance? A partir do momento que ela acorda, e aí, né? O que eu vou fazer com essa segunda chance que eu tive na vida? E várias vezes nós temos segundas chances em várias áreas da nossa vida. E às vezes a gente não para pra pensar nisso. A gente fica insistindo no erro, sofrendo com aquilo e
Enfim, então eu coloquei ela, como eu falei, ela sofre um acidente, as pessoas que estão ao redor dela torcem por ela e ela relata como ela passou por essa fase do coma, né? Não vamos entrar ao caso se dá para escutar, se não dá para escutar, se você pensa, se você não pensa quando você está em coma, mas esse livro aqui ela relata isso. Então assim, quando o avô vai visitá-la e fala as coisas para ela, como se ela tivesse, ela ouve, né? Então assim, ela pensa, eu quero voltar, eu quero falar mais uma vez que eu te amo e tal. E quantas vezes a gente deixa de falar que ama pessoas e você não sabe o dia de amanhã. Enfim, então eu me emocionei com esse livro por causa disso. Nós não sabemos o dia de amanhã e o que a gente vai fazer com hoje e com as segundas chances que a vida nos dá. Então, fica como dica. Eu não assisti a adaptação, você gostou? Gostei, é uma adaptação, né? Como a gente sempre fala, é uma adaptação. Mas é bem fiel, porque também não tem tanta coisa assim pra acontecer nesse livro, né? Começa, tem um acidente e depois é o hospital. Não tem muita coisa pra se passar, mas é muito bom. Então esses foram alguns livros que nós separamos com esse tema, né? A parte 1, chorar. Porque temos vários livros pra indicar. Temos mais, vamos fazer. Vai fazer você chorar. Isso. Então, espero que vocês gostem. Se inscreve no nosso canal, dá um joinha se você gostou e tem muito mais vídeos aí pra ver. Foi na Lia agora. Não foi. Eu sei o rabo, tudo bem. Você é linda. Você é